Em meio a esse cenário de conflitos regionais, as atenções se voltam para as commodities. Um levantamento da Amplus Capital trouxe as projeções para o ano que vem. Enquanto o ouro e a prata se consolidam como ativos relevantes, o minério de ferro e o petróleo vão ter um cenário mais desafiador. A gente conversa então com o João Ascoli, sócio da Amplus Capital, para a gente destrinchar essa pesquisa. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Vitor. João, queria começar perguntando exatamente sobre essas perspectivas acerca das commodities, né? A gente, como um país exportador de commodities, eu queria entender exatamente como é que a gente pode, o que a gente pode esperar para o ano que vem, se pautando exatamente por essa importância do agronegócio para o crescimento da nossa economia, né? Não, perfeito. Quando a gente fala de commodities, é muito comum a gente tratar como uma cesta normal, ativos parecidos, mas cada commodity tem as suas particularidades. Como tu bem disse, o Brasil é um grande exportador de commodities, isso reflete na nossa economia. E assim, quando a gente tem commodities fortes, isso tem um impacto muito, muito importante no nosso mercado. Então, por isso que é importante a gente acompanhar o movimento das commodities. E assim, a expectativa para o ano que vem, quando a gente fala de petróleo, a gente fala de minério de ferro, que são commodities muito acompanhadas aí pelos investidores, até pela presença indireta aí com os mercados de bolsa, tanto Petro como Vale. Elas têm algumas diferenças, as commodities agrícolas têm outras diferenças também. Então, assim, o cenário é amplo e a gente tem bastante para falar aí das commodities hoje. Pois é, né, João? Você citou Petrobras e Vale. Eu queria destrinchar exatamente esse comportamento, principalmente do preço do barril do petróleo e também do minério de ferro. O quanto a gente pode mensurar de impacto nessas empresas que a gente sabe, né, tem um peso muito relevante no Ibovespa. Não, perfeitamente. Assim, a correlação, o impacto da commodity no preço desses ativos, ele tem uma correlação óbvia, mas também existem outros fatores. Por exemplo, qual que é a nossa perspectiva para o petróleo no ano de 2026? Hoje o mercado está com uma oferta muito grande, então isso é refletido nos preços. O upside do petróleo, pelo menos nos próximos meses, ele está linkado a eventos geopolíticos apenas. Se pegar os últimos meses do petróleo, os movimentos de alta, eles estão única e exclusivamente relacionados a eventos geopolíticos. Por que isso? A oferta do mercado, a oferta da OPEP, que são os grandes países exportadores, ela está maior e o mercado está abastecido. O que acontecia anteriormente? A gente tinha um aumento da demanda, como a oferta da OPEP ou de outros países ela estava menor, isso impactava mais os preços. A gente não viu esse ano. Os ralis, até estresses por alguma questão geopolítica, eles estão sendo absorvidos por esse excesso de oferta da OPEP, que na nossa expectativa, no nosso planejamento, vai continuar principalmente no primeiro semestre de 2026. E sobre o minério de ferro, João, a gente tem essa perspectiva também de uma redução dos preços. Tem alguma correlação com a China, é isso? Não, totalmente. Assim, o mercado, quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de um mercado global. O mercado de minério de ferro ele é extremamente mais concentrado, tanto na oferta. Quando a gente fala de oferta, a gente está falando de Brasil, Austrália e agora com a nova mina de Simandou na África. E na demanda, o principal comprador é a China, com destaque total. Tem um ponto importante nisso. O próprio consumo, o perfil de consumo do minério de ferro nos últimos anos mudou. O minério de ferro ele é transformado no aço e o aço tem diversas variações. Tem tanto o perfil de rebar, que seria aquele aço de construção, que foi muito consumido durante aquele boom imobiliário chinês. Esse movimento não acontece mais.
Hoje, o que sustenta o preço do minério de ferro, isso inclusive sustentou muito o preço do minério de ferro no segundo semestre, está relacionado ao aço plano, que é o HRC, que ele também é muito exportado. Inclusive, é fato, ele é alvo de medidas de antidumping aqui no Brasil. Porque o que acontece? O mercado interno da China ficou menos aquecido para o minério de ferro e eles utilizaram muito da exportação. Então, qual que é o nosso cenário para o minério de ferro em 2026? Preços mais estáveis. Vale lembrar, quando o mercado passa para baixo desse range de 90, 80 e poucos dólares, a curva de custo dos produtores começa a afetar. Então, a oferta do mercado diminui. Então, o mercado fica mais estabilizado nesse range. Eu vejo como um movimento parecido com o que a gente está vendo em 2025, tá? João, falando um pouquinho dos metais, a gente acompanhou essa corrida para o ouro em meio às discussões e incertezas envolvendo a política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente tem também um acréscimo, né, um aumento da demanda por outros metais como a prata para a fabricação de ligas envolvendo toda essa revolução que a gente tem vivido dos data centers, inteligência artificial e novas os semicondutores. Eu queria entender exatamente qual deve ser o comportamento desses metais pensando nessas especificidades e evidentemente também nessa corrida pela inteligência artificial, pela liderança nessa disputa, principalmente envolvendo novamente Estados Unidos e China, né? Não, perfeito. O mercado de cobre ele está extremamente ligado a essa corrida por energia renovável, novas energias, também na questão da inteligência artificial. Vale lembrar que o cobre é uma commodity que está ligada em vários eletrônicos, é uma commodity que conduz aí literalmente todas essas novas tecnologias. O mercado na oferta do cobre ele está muito apertado e a demanda ela cresce. A tese estrutural do cobre permanece. Ela é uma tese que é muito difícil implementar novas minas. O mercado teve um déficit disso, inclusive a qualidade de algumas minas que estão presentes em operação está diminuindo. Por outro lado, a demanda só aumenta. Então, a gente tem uma visão extremamente construtiva do cobre. Quando a gente fala de prata e ouro, que foram destaques desse ano, o ouro começou mais forte por causa... O ouro ele começa com uma... A gente tem que lembrar, a gente tem que separar o ouro antes de 2022 e após 2022, porque com a invasão da Ucrânia pela Rússia, começou todo um movimento de repatriação de reservas, de rotation para alguns ativos mais sólidos e o ouro ganhou destaque. Compras de Banco Central, uma revisão de portfólios, uma busca por aquele safe haven que o ouro sempre foi e vai continuar sendo. Então, eu acho que o patamar do ouro vai continuar mais alto. Eu acho que é um fluxo que ele é abastecido também pela taxas menores ao redor do mundo, uma continuidade de compra por bancos centrais e um fluxo de ETFs, fluxo que acaba sendo do investidor também, muito forte durante esse ano, que sustentou o preço e, assim, na nossa visão, o floor, o piso do ouro é cada vez mais alto. A prata, que eu pulei do cobre direto para o ouro, mas a prata a gente tem que comentar também, porque a prata ela tem dois pontos. Ela tem esse viés industrial, que tu comentou também, e também tem o poder de reserva. Então, a prata está muito posicionada nisso aí. Tem uma questão que a prata ela é um mercado talvez um pouco mais volátil do que o ouro. Por outro lado, tu tem dois drivers de preço. Então, eu vejo a prata, o ouro e o cobre como metais bem posicionados, cada um com as suas particularidades, mas gosto muito do posicionamento em ouro e também na prata. Conversei com o João Ascoli, sócio da Amplus Capital. João, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Abração.